Nós normalmente falamos sobre o poder de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre o sobrenatural de Deus, e às vezes não entendemos que Deus age poderosamente nas nossas vidas e na vida do seu povo por intermédio da sabedoria, não é? Por intermédio da sabedoria, Deus faz grandes obras em nossas vidas. A falta de sabedoria muitas vezes nos traz um grande prejuízo, nos traz um grande dano, nos limita, nos rouba, não é? Então nós vemos na palavra de Deus, no livro de Tiago, Deus mesmo incentivando que todos que têm falta de sabedoria peçam a Deus, que a todos dá liberalmente. Então uma das coisas que nós temos que aprender é a pedir a Deus sabedoria e desejar ter, crescer em sabedoria, porque ela é um instrumento de Deus. Alguma pessoa pode dizer, bispo, eu não tenho muita sabedoria. Exatamente, é um bom começo. Nós temos a humildade de reconhecer que nós precisamos de sabedoria. Mesmo as pessoas que acham que sabem muito, precisam tomar cuidado para não se ensoberbecer, não ter uma altivez que acabe sendo o oposto, que acabe impedindo. É muito importante que a gente então valorize a sabedoria, deseje a sabedoria. E hoje nós queremos falar especificamente sobre qual é o caminho da sabedoria, não é? Qual é o caminho que essa sabedoria chega nas nossas vidas? Quantos querem ser sábios para receber de Deus muitas bênçãos, muitas vitórias, muito crescimento, muita prosperidade? Todas as dádivas de Deus vêm às nossas vidas por meio da sabedoria. Qual é o caminho? Se você souber qual é o caminho da sabedoria, essa sabedoria vai transformar a sua vida. Por isso nós queremos que você fique atento. Nós queremos também que você possa adquirir o livro do Bispo Rodovalho, O Segredo da Sabedoria, e você vai poder mergulhar mais profundamente. Então, quando nós conhecemos o caminho da sabedoria, essa sabedoria pode transformar a nossa vida. E a primeira coisa que nós queremos que você perceba é que nós precisamos ter a compreensão de que aquilo que nós alcançamos não é necessariamente aquilo que nós vemos, que nós enxergamos com os olhos naturais, mas aquilo que nós aceitamos e elaboramos no nosso interior, na nossa alma, nos nossos pensamentos. Porque a partir do momento que nós interiorizamos um pensamento, né, que nós cultivamos um pensamento, aquilo que nós pensamos, nós começamos a projetar, começamos a desenvolver nas nossas vidas, nós começamos a falar, a compartilhar com as pessoas. Então eu quero enfatizar muito esse ponto de partida aqui, para você compreender e para você trazer para a sua vida. A sabedoria, meu irmão e minha irmã, é algo precioso, é de Deus. Deus deseja que a gente peça, que a gente busque, que a gente valorize a sabedoria, porque a partir dela, ele transforma as nossas vidas. Agora, qual é o caminho dessa sabedoria? Nós vamos entender, compreender que aquilo que nós alcançamos, você quer alcançar alguma coisa? Você deseja alcançar alguma vitória, alguma conquista na sua vida, algum crescimento, alguma posição, alguma vitória na sua vida, algum milagre até? O que acontece? A gente precisa entender que como que a gente alcança. A gente não alcança só porque a gente enxerga com os olhos naturais. Porque é algo que já é concreto na sua vida, que você já visualizou naturalmente falando. Mas esse processo da sabedoria, ele é desenvolvido no nosso interior, né? Quando nós aceitamos, cultivamos aquilo nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, certo? Aquilo vai
aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, ele é primeiro, não é, desenvolvido internamente. É mais ou menos como um bebê. Primeiramente, ele é concebido no interior do útero da mãe. Ele não é visto, né? Ele não aparece. Está lá aquela sementinha, está lá aquele embrião. Demora para ele, né, a barriga da mãe aparecer, certo? Vai meses e fica lá, está lá. Mas ele está sendo cultivado. Você sabia que da mesma maneira isso acontece assim como o bebê, outras coisas que você quer, sua vida financeira, sua vida profissional, seus relacionamentos, eles são cultivados escondido primeiro. Não é? É uma semente que se desenvolve dentro de você, certo? É algo que vai tomando forma no seu interior, com componentes emocionais, com pensamentos, com ideias que você vai projetando, desenvolvendo, certo? É assim que se criam as grandes vitórias, os grandes frutos que você vai colher lá na frente, é desenvolvido no seu interior. E aí quando você tem aquilo desenvolvido no seu interior, começa a ser cultivado dentro de você, você começa a falar sobre aquelas coisas. Você começa a expor, conversar com outras pessoas, colocar para fora. E é interessante que Jesus disse em Mateus 12, 34, final do versículo, ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Olha, Mateus 12, 34, a parte B, Jesus, em um contexto lá de que ele está sendo recriminado, rejeitado, desqualificado pelos fariseus, ele chega a esse desfecho. E eu quero pegar esse conceito de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Para o bem ou para o mal, é uma verdade. Tá bom? A boca fala do que está cheio o coração. Para o bem ou para o mal, isso é uma verdade. Quando a gente fala coisas más, é porque nosso coração está cheio de coisas más. Quando nós falamos de coisas boas, é porque o nosso coração está cheio de coisas boas. Vocês entendem? Quando nós falamos de coisas negativas, pessimistas e incrédulas, é porque o nosso interior tem aquilo. Quando nós falamos de fé, de vitória, de milagre, é porque é isso que está sendo cultivado no nosso interior. Né? E nós temos que estar muito atentos, muito cautelosos, porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é? Por isso que eu disse para você que para o bem ou para o mal, a boca fala do que está cheio o coração, o interior do homem. Né? É impressionante isso. É fortíssimo isso. Então nós temos que estar tendo muito cuidado. Que a boca fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Né? O Tiago fala em Tiago capítulo 3 que a língua é fogo. Ele está falando até num aspecto negativo, que a língua é fogo. No sentido, né, que ela se alastra, muitas vezes, malignamente. Nós temos que tomar muito cuidado. E Provérbios já dizia isso, que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Se você fala coisas boas, você está construindo coisas boas. Mas tem gente que destrói a vida dele sem perceber pelas palavras que ele está soltando, que é puro veneno. É pura maldição. Não é verdade? Especialmente aquelas palavras que são faladas e que a pessoa vive repetindo ou sustentando. Porque às vezes uma pessoa pode até falar uma coisa ruim, mas depois ela arrepende, ela quebra.
melhor que não falasse, que não ofendesse, que não amaldiçoasse, que não jogasse uma praga. Mas tem gente que às vezes, por causa da pressão do momento, ele fala algumas coisas. É ruim? É ruim. Mas às vezes quando ele fala, ele arrepende, ele pede perdão, ele humilha, quebranta o coração, rejeita, cancela aquelas palavras, assim como nós fazemos na quebra de maldições, né? Quebra, cancela, rejeita. Não é verdade? Então, isso é algo muito importante. Nós temos que tomar cuidado para não trazer. Se a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, nós temos que tomar cuidado para não trazer a morte para as nossas vidas, justamente por causa das palavras. E especialmente aquelas palavras que não são só fruto do impulso, da pressão, mas aquela palavra que estão sendo cultivadas dentro de nós, aqueles sentimentos que estão sendo cultivados mesmo. Não é apenas algo assim por causa da pressão, tanto da raiva ou da emoção boa que a gente fala, mas é algo profundo, certo? Essas palavras, elas têm muito poder, essas ideias, essas imagens, esses pensamentos, coisas que estão sendo sustentadas, estão nas nossas entranhas. Depois são constantemente trabalhadas no nosso interior. A gente está pensando e sentindo aquilo continuamente. É um pensamento e um sentimento que predomina dentro de você. E aí a pessoa começa a botar isso para fora, né? E esse que você começa a colocar para fora começa a construir o seu universo. Não é uma loucura isso, né? Mas aquilo que a gente começa a falar, a Bíblia não diz lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Tem gente que constrói o seu universo maravilhoso, tem gente que constrói o universo dele caótico. Porque não foi de uma hora para outra, mas assim como eu falei no princípio do bebê que é gerado no ventre da mãe, no útero da mãe, né? Tá lá escondidinho, mas está crescendo, uma hora ele nasce. Quais as sementes que estão crescendo dentro de você? Quais as palavras que estão sendo desenvolvidas no seu interior nesses dias? Quais as ideias e pensamentos que têm predominado na sua mente? Quais? Né? São palavras boas? São palavras de bênçãos? São projetos de Deus? São palavras de fé, de esperança, de amor, de vitória? É isso que tem predominado no seu interior? Que você tem sustentado? Você tem refletido sobre isso? Ou você tem sustentado o quê? Negativismo, derrota, fracasso, se sentindo rejeitado, incapaz, né? Se sentindo ignorante, impotente. É isso que você está alimentando? Não é? Chega um momento que a pessoa não consegue ficar assim como o bebê, uma hora ele nasce. O que tem dentro vem para fora. Certo? E o seu universo se torna aquilo que estava dentro de você, que foi gestado dentro de você, mas depois ele é construído de uma forma concreta. Aí você vai falar, mas nossa, mas que mundo horrível, que situação terrível é essa? Muitas vezes, queridos, fomos nós que geramos aquilo. Entende? Então nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão que aquilo que nós alcançamos não é só, né, o natural, é o que aconteceu, era o que, isso é porque estava determinado para mim. Não, é a gente que constrói, a gente que planta, a gente que desenvolve, a gente que cultiva nas nossas mentes, que a gente fica 24 horas por dia elaborando, pensando, sentindo aquilo, interiorizando, e depois você fala, compartilha, bota para fora, né? Então esse é o caminho da sabedoria, querido. É dessa sabedoria que vem os teus milagres, que vem a tua vitória, que vem a bênção de Deus. Já pensou a seriedade disso? Já pensou a profundidade disso? Né?
Você vê, por exemplo, que o reino espiritual, as palavras, elas criam as realidades. No reino espiritual, são as palavras que primeiro foram cultivadas dentro de nós e botadas, colocadas para fora, elas que vão criar as nossas realidades, o que eu chamei de universo, agorinha. Você lembra? E por causa disso, nós precisamos realmente entender que nós somos chamados para viver pela fé. Porque às vezes a sua realidade não é boa. A sua realidade ainda não é o que você gostaria. Mas você pode estar gerando dentro de você aquilo que vai mudar a sua realidade. Glória a Deus. Você pode estar gerando dentro de você aquilo que vai transformar a sua vida. Isso é que é importante. No Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 24 a 25, os discípulos tinham já se reunido, estavam reunidos, e Jesus apareceu entre eles. Jesus veio até eles depois da ressurreição. Mas havia um discípulo que não estava presente, que era Tomé. E depois de algum tempo, Tomé chegou e os discípulos, muito alegres, contaram que Jesus tinha aparecido para eles, né? Ressuscitado. E Tomé disse o seguinte: olha, se eu não vir, verso 25, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só. Tomé mostrou uma espécie de incredulidade, né? Os discípulos, seus colegas, ele convivia, eles sabiam se eles eram homens de verdade, de caráter, de integridade, ou não, para estar inventando uma história daquelas. Mas ele revelou a incredulidade. Olha, Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, nós conversamos com ele, ele esteve aqui conosco. Não acredito. Não acredito. Se eu não colocar meu dedo aonde os cravos perfuraram a sua mão, se eu não colocar a minha mão aonde a lança perfurou o seu lado, né, eu não acreditarei. Você vê que Tomé revela um tipo de pessoa que é propenso a duvidar. É propenso a duvidar. Certo? Coração fechado. Nós precisamos quebrar isso, querido. Precisamos quebrar isso. Precisamos ser um povo aberto para crer. Para crer no Senhor, para crer na sua palavra. Nós precisamos ser um povo aberto para crer em Deus. Não podemos ser como Tomé, propenso a duvidar, propenso a suspeitar. Eu sei que nós precisamos ser pessoas que examinam todas as coisas. Mas às vezes a sua parte, que é a parte de você crer, você duvida. Duvida da palavra de Deus, duvida do poder de Deus, duvida do mover do Espírito Santo, duvida se Deus está te ouvindo, duvida se Deus te perdoou, duvida se Deus pode te guiar, duvida se Deus pode transformar. Não pode ser assim. Quando a pessoa tem isso, é porque ele está gerando. É isso que estava sendo cultivado no seu interior. E olha que Tomé convivia com Jesus, hein? Mas ele cultivou aquilo no seu interior. Eu quero mostrar para você isso, para que você seja uma pessoa que está cultivando no seu interior fé. Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio no seu poder, né? E quando Jesus, ele deu uma nova chance para Tomé. Ele voltou, certo? Mas ele não elogiou Tomé, né? Quando ele chegou, ele deu uma nova chance para Tomé, falou: coloca aqui a tua mão onde os cravos me traspassaram. Coloca aqui onde a lança me perfurou, né? E Tomé, aí ele disse: Senhor, meu Deus
Senhor meu e Deus meu. Aí ele creu, né? Ah, ele chamou Jesus de Senhor. Meu Deus! Certo? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Porque você viu, você creu? Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Quem pode dizer amém a essa palavra? Você entende o que ela significa? Jesus não elogiou Tomé porque ele duvidou dos seus colegas que disseram que ele tinha se manifestado, ele tinha ressuscitado e tinha estado com eles. Jesus não elogiou Tomé por isso, né? E depois, quando ele creu, somente quando ele colocou nas suas mãos, quando ele tocou com as suas próprias mãos, Jesus falou isso. Ah, você está crendo agora? Isso não é vantagem nenhuma. Isso não é vantagem, não. Bem-aventurados que não viram e creram. Não é vantagem, querido, acreditar depois que a coisa está feita. A coisa está pronta. Que a vitória já aconteceu, que a bênção já chegou. Fé é para isso? A fé não é para isso. A fé é justamente enquanto nós não temos. Enquanto ainda não chegou. Enquanto ainda não aconteceu. Quem pode dizer amém? Foi para isso que Deus nos deu a fé. Por isso que Jesus diz, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. E esses, queridos, somos nós. Talvez você tenha muitas coisas que você não está vendo. Você pode não estar vendo uma saúde ainda, pode ainda não estar vendo o seu emprego ou o seu salário do jeito que você quer. Você pode ainda não estar vendo o seu negócio bombando, sua empresa crescendo, né? Você pode ainda não estar vendo a sua família convertida, certo? Você pode ainda não estar vendo teu filho do jeito que você gostaria, mas nem por isso você vai duvidar. Você pode crer, né? Você pode estar cultivando no teu coração. Não, Deus vai fazer. Eu creio que Deus pode. Creio que Deus é poderoso. Creio que o Senhor vai fazer na minha vida. Amém? Certo? Esse é o caminho da sabedoria. O que você alcança não é o que você vê, certo? Mas é aquilo que você cultiva no seu interior. E o que você está cultivando no seu interior? Isso é muito importante. É muito importante. Por isso que Jesus diz, em 2 Crônicas, né, no Velho Testamento, a palavra do Senhor nos diz, em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tenho certeza que você já deve ter ouvido essa palavra. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, queridos, o que você está cultivando no seu interior? Você está cultivando a confiança? Porque a confiança no Senhor e na palavra dele gera proteção. Não é isso que ele falou? Estareis seguros. Crede no Senhor, crede na palavra de Deus. Muitas vezes você não vai ter. Certamente agora tem alguma coisa que você quer muito, que você sonha muito, que você gostaria muito e não está concreto na tua vida. Mas você pode escolher crer que isso Deus vai fazer, que Ele vai cultivar, ou que você vai começar a dar passos, vai tomar algumas providências, atitudes, e o Senhor vai te conduzir para um dia alcançar e aquilo se tornar realidade, vitória na sua vida. Então, esse é o caminho da sabedoria, certo? O segredo da sabedoria está aí. Um caminho pelo qual ele te conduz para transformar a sua vida. Então, crede no Senhor, quer dizer, coloca a sua confiança no Senhor e na palavra. Quando nós falamos colocar a confiança, quer dizer que você vai cultivando isso dentro do seu coração. Eu vou crendo na palavra,
vou destacando as promessas específicas que Deus fala sobre família, sobre a casa, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu negócio, sobre a sua prosperidade. Ao invés de ser Tomé, que duvidou, a parte dele que era para ele estar desenvolvendo, cultivando fé, acreditando, ele estava duvidando, ele estava suspeitando. Você precisa tirar isso da sua vida, da sua mente. Porque senão você não entra no caminho da sabedoria. Você não vai desfrutar do segredo da sabedoria. Né? E depois ele completa dizendo: crede nos seus profetas e prosperareis. Quem são os seus profetas? Ah, bispo, mas tem isso? Quem são os seus profetas? Sabe quem são os seus profetas? Seus profetas são aqueles que você ouve. Interessante. Né? Interessante. É quem você ouve. Pode ser seu líder, seu pastor. Né? Mas pode ser também, naturalmente falando, um professor que você respeita. Não é? Uma autoridade. Infelizmente, hoje tem muitos influencers, não é verdade? Que são os profetas. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quem você ouve é o seu profeta. E isso deve gerar um temor no nosso coração, porque muitas vezes nós estamos dando ouvidos a quem não deveríamos dar ouvidos. Tem muita gente dando ouvidos a quem não tem caráter, não tem princípios, não tem uma vida. Né? Então, eu vou ampliar essa palavra: crede nos seus profetas e prosperareis. Os profetas são aqueles que você ouve, são as pessoas que você ouve, que você dá crédito a eles. E você entende que eles são canais espirituais e naturais para abençoar a sua vida. Né? Então é quem te orienta. Quando você acredita, aí você tem que tomar uma decisão em quem você vai acreditar. Você está acreditando em quem? Não é verdade? Eu sou meio cauteloso com isso. Ótimo. Mas quem que você está ouvindo? Ouvindo no sentido assim de acreditando, recebendo ali. Aquilo ali vai ser muito determinante. Uma vez, Mateus capítulo 13, Jesus contou uma parábola que é conhecida como a parábola do joio e do trigo. Todos vocês devem conhecer. Né? A parábola do joio e do trigo. Eu vou ler aqui, que são só 3 versos que eu quero enfatizar, então é rapidinho para refrescar a sua memória. Mateus 13, 24 até 26. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui, por exemplo, mostra que nós temos que ter discernimento quem nós vamos ouvir, quem vão ser as pessoas que nós consideramos que elas são dignas de falar nas nossas vidas. Certo? Quando nós falamos a palavra profeta, é alguém que fala diretamente para você. E você dá ouvido, você considera, você segue, você respeita. E a gente precisa ter discernimento. Hoje em dia tem muita gente falando que não deveria ser ouvida. Tem muita gente falando que não tem consistência. Eles têm assim uma às vezes aparência, né? Uma presença assim, mas será que são pessoas de Deus ou que realmente, mesmo naturalmente falando, são pessoas que você deveria estar colocando o seu coração, entregando os seus ouvidos? Certo? Presta muita atenção. Precisa ter discernimento. E isso é revelado na parábola do joio e do trigo.
que Jesus diz que o reino dos céus, olha só, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Certo? Nós temos que estar muito atentos, queridos, porque muitas vezes nós estamos permitindo o inimigo fazer isso com as nossas vidas. Né? Eu falei lá para você que o caminho da sabedoria não é o que a gente vê, mas é aquilo que a gente cultiva no nosso interior, através dos pensamentos, das ideias, das emoções, e uma hora isso vai ser colocado para fora. Vai ser colocado para fora através de palavras que você profere, e como a morte e a vida estão no poder da língua, quando a gente fala, a gente começa a construir a nossa realidade, o nosso universo. Né? E aí o que o inimigo faz? Como ele quer destruir a vida de uma pessoa, ele lança o joio, que são sementinhas vazias, que não produzem nada, né? Que destroem a lavoura que foi semeada, a boa semente que foi semeada. Né? E que joio é esse? Justamente, às vezes, enquanto você está dormindo, pode ser a hora da frustração, a hora de um desânimo, de uma decepção que aconteceu no seu coração. Pode ter sido agora, mas pode ter sido lá atrás na sua vida e que tornou você uma pessoa negativa. Pode ter sido uma experiência que você se tornou uma pessoa que se fechou e é desconfiado por natureza. Não acredita nem nos homens e não acredita nem em Deus. Em pastor, então, muitas vezes, muito menos. E especialmente se já se sentiu lesada por algum, né? Mas o inimigo todo o tempo está querendo lançar o joio nas nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado, né? Nós precisamos tomar muito cuidado para não permitir que isso venha realmente a se tornar algo que vai ser cultivado no nosso interior. Porque se isso acontecer, o que acontece? Você começa a pensar aquilo, você começa a sentir aquilo, e logo você vai estar falando aquilo e construindo algo totalmente ruim, né? Totalmente do inimigo. O que fazer então? Se você se sente nessa situação, uma vez Jesus curou um cego. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 23, Jesus ia curar um cego. Mas quando ele chegou lá, onde ele estava, ele pegou o cego e antes de curar, ele tirou o cego da aldeia onde ele estava, onde ele vivia. Interessante. Por quê? Porque o ambiente não era favorável. Imagina, Jesus, até Jesus para fazer um milagre, ele precisou de um ambiente ideal, né? Para que o milagre não morresse. Jesus foi curar o cego lá em Marcos 8, 23, e ele pega o cego pela mão, tira para fora da aldeia onde ele morava, e aí depois ele vai curar. Né? E mesmo assim, a cura ainda foi feita em 2 etapas, que na primeira vez que Jesus orou por ele só viu mais ou menos, viu os homens como se fossem plantas. Depois Jesus orou uma segunda vez. Imagina o que não tinha no interior dessa pessoa, para Jesus precisar tirar da aldeia, e ainda tirando fora da aldeia, o que ele fez? Além de tirar fora da aldeia onde ele morava, Jesus curou em 2 etapas. Ô milagrezinho difícil esse, hein? Gente, tem tantas... Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos duros para os milagres de Deus. Às vezes nós nos transformamos em pessoas difíceis para Deus fazer milagre. Sabe por quê? Porque o ambiente em que nós estamos e aquilo que foi semeado dentro de nós está tão arraigado em nós
que impede o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Então o que Jesus fez? Tirou o homem daquele lugar. Deu um trabalho para Jesus tirar o homem daquele lugar, o ambiente que ele estava, que fazia ele pensar de uma forma negativa, fazia ele sentir de uma forma negativa, pessimista. Querido, ora o Espírito Santo, deixa ele vai te mostrar. Talvez Jesus tenha que te tirar de uma forma de pensar, de um estilo de vida, de um ambiente de relacionamentos que são tóxicos para a sua fé. São tóxicos para a palavra de Deus, são verdadeiros venenos para o mover do Espírito Santo. Né? Então tudo isso, querido, o que é isso que nós estamos falando? Sabedoria. Nós aprendemos a sabedoria. Certo? Nós vamos descobrindo os segredos da sabedoria. Certo? E aí você vai, quando você descobre esses segredos e começa a agir, a cultivar dentro de você palavras de fé, de confiança, palavras alinhadas com o Senhor, a quem nós damos os ouvidos, a quem nós acreditamos, quem nós prestamos atenção, na verdade, qual é o ambiente que está formando o que tem dentro de nós, e fazemos as devidas mudanças, ajustes e tal, você se torna um ambiente propício para Jesus fazer os milagres dele na sua vida. Quem diz amém? Quem suportou esse discurso aí? Compartilha com alguém depois dessa palavra, tá? Vai ficar gravado aqui. Hoje só deu para funcionar pelo Facebook, mas eu quero orar por você, que você seja um homem sábio, que você seja uma mulher sábia, certo? Que compreenda que o que você alcança não é aquilo que você só olha com seus olhos naturais, já está concreto, já está concretizado na sua vida. Isso é o Tomé. Tomé só acreditou vendo. Nós não somos chamados para ser assim. Você foi chamado para viver pela fé. Você acredita, acolhe a palavra de Deus no seu coração, cultiva ela no teu interior. Está tão cultivado que você começa a falar daquilo com alegria, com esperança, com confiança, né? Você começa a sonhar sobre aquilo, entendeu? Logo aquilo vai se tornar a sua realidade, o concreto universo, que você foi até um instrumento de Deus para que ele se tornasse realidade. Vamos orar por isso? Deus tem grandes bênçãos, grandes vitórias, e você, com a sabedoria, vai conquistar, vai tomar posse. Pai querido, essa noite nós te damos graças por cada irmão, Deus, que recebeu esta palavra, que teu Espírito Santo possa despertá-los, possa falar aos seus corações os ajustes, as mudanças, os equívocos, todo o joio que tem que ser eliminado, todo o cultivar que estava errado no seu interior de pensamentos, de sentimentos, e que eles comecem a cultivar a palavra de Deus. Crede no Senhor vosso Deus, nas palavras do Senhor, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, é quem você ouve, e prosperareis. Vai avançar. Prosperar fala de alguém que avança, que vai adiante, que rompe os limites. E eu declaro que você vai romper os limites seguindo esses princípios de sabedoria na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus seu coração, seus projetos. Que suas forças sejam renovadas. Que você não permita o joio do desânimo, o joio da tristeza, do desapontamento, da decepção parar você. Permita que Jesus segure na tua mão e te tire para fora dessa aldeia do negativismo, da incredulidade, e que Ele estenda as mãos sobre você para fazer este grande milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fica aqui a nossa palavra, fica aqui a nossa oração, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Na terça que vem nós vamos continuar nessa mesma fé, tá? Enquanto isso, medita em tudo isso. Se for necessário, ouve mais uma vez essa palavra, tá certo? Compartilha com um amigo, um irmão que você vê que precisa ouvir essa palavra. Eu creio que Deus nos falou muito fortemente esta noite. Grande abraço.
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.